Olá, meus queridos, estamos juntos aqui mais uma vez para meditarmos, refletirmos na palavra do Senhor. E o texto que veio ao meu coração para falar um pouquinho sobre as minhas reflexões acerca dele é talvez o texto mais conhecido da Bíblia, não só por quem é cristão, mas também por quem não é cristão. Você já deve saber de qual texto que eu estou falando. Estou falando do Salmo 23. Salmo 23 é um texto conhecidíssimo. Não sei se é o salmo mais conhecido ou preferido entre os judeus também, mas com certeza entre os cristãos, se não for o preferido, está entre talvez os 3 mais preferidos. E hoje meu objetivo aqui é trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de alento, uma palavra breve e concisa, mas que foi o que Deus colocou no meu coração. Conhecemos bem esse texto, eu não vou destrinchar o salmo todo, versículo por versículo, só tem alguns pontos específicos que eu quero observar, mas eu vou lê-lo todo nesse momento. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Eu acho linda essa poesia. Eu fico pensando no que Davi estava sentindo, quais eram as suas impressões, quais eram as suas ideias, seus sentimentos, para escrever um texto, apesar de conciso, pequeno, tão profundo, tão cheio de ensinamentos. E eu fiquei refletindo na ordem em que ele foi colocando cada ponto. A gente tem que se lembrar que quando os textos bíblicos foram escritos, não eram divididos em versículos, não havia esse pensamento, né? São escritos corridos, sem essas divisões. E aí eu fico pensando exatamente nisso, né? Como que Davi foi pensando para colocar cada frase nessa ordem que ele quis colocar. E aí, pensando nessa sequência do Salmo, eu comecei a pensar nos antagonismos que ele coloca no texto, em que ele escreve uma coisa no início, uma determinada ênfase no início, mas lá no meio do texto ele coloca uma outra ideia que é antagônica com aquilo que ele coloca no início. Mas ele faz isso pensando. E é aí que vem a arte do texto. É aí que a gente vê que é uma poesia pensada, é uma coisa bem organizada na sua cabeça. Vejam comigo. No verso 2, ele diz assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Então, nessa frase, nós temos aqui 2 destaques. Primeiro, o verbo repousar e esse detalhe dos pastos verdejantes. Ele não diz que a gente vai repousar em cima de uma árvore, ele não diz que a gente vai repousar numa sombra, ele não diz que a gente vai pousar guardados dentro de casa, ele diz que a gente vai repousar em pastos verdejantes. A gente sabe muito bem que aquela região de Israel é uma região ali cercada por desertos, é uma região que, se a gente comparar com as terras brasileiras, por exemplo, elas não são tão produtivas como as nossas. Elas não têm as mesmas características de clima que a gente encontra aqui no Brasil, por exemplo. Então, certamente, pensando nas estações do ano, nós temos períodos de terra muito produtiva e também temos períodos de seca, períodos de clima violento,
que não permitem que a terra produza como deveria. Então Davi aqui, quando ele está falando sobre pastos verdejantes, ele está falando de um lugar que tem uma terra boa, ele está falando de um momento bom, em que o clima é favorável, tudo é favorável para que aquela grama esteja ali perfeita e a gente possa repousar ali naquele local. E é interessante que, por causa da palavra repousar, talvez quando a gente lê esse texto, a gente pense em deitar nessa grama, estar deitado ali, repousando. E necessariamente pode não ser isso, porque ele está usando a palavra pasto. Então esse repouso aqui pode estar relacionado também com o repouso do sustento. Por quê? Porque haverá pasto para o gado. O gado vai poder comer daquele pasto, o gado vai poder engordar, você vai ter o sustento daquele gado, você vai ter o leite daquele gado, você vai ter a carne daquele gado, tudo porque os pastos estão verdejantes e você está ali descansando nesses pastos verdejantes, você está repousando ali nessa circunstância de terra, nessa circunstância de clima, em que tudo é favorável. Mas ao mesmo tempo, à medida que ele segue escrevendo, quando chega lá no verso 4, ele vai dizer assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ou seja, antes ele estava falando sobre pasto verdejante, sobre clima propenso, terra produtiva, gado que pode se alimentar, e agora ele está falando de vale da morte. Se ele está falando de vale da morte, morte é a ausência de vida, então não há produção, não há riqueza, não há repouso. Essa sombra é uma sombra que não traz paz, é uma sombra de morte, é uma sombra que traz agonia. Então o que a gente aprende aqui? O salmista, na sua sabedoria, ele glorifica ao Senhor e ele diz que o Senhor, ele te dará fartura, ele te dará prosperidade, ele te dará o sustento, mas esse mesmo Senhor, ele não vai impedir que você passe por situações de andar pelo vale da sombra da morte. Esse mesmo Deus que te sustenta, esse mesmo Deus que te guia, ele também vai permitir que nós andemos por situações adversas, nós andemos por lugares áridos, nós andemos por desertos, nós andemos por situações difíceis. O salmista, na sua experiência, o salmista, na sua sabedoria, ele não disfarça a vida. Muito pelo contrário, ele se deleita na vida, apesar de saber que em algum momento problemas virão. Apesar de saber que em algum momento as dificuldades estarão presentes na sua vida. Mas qual é a diferença? A diferença é o que ele diz ainda mesmo no verso 4. Apesar de saber dessas vicissitudes, apesar de saber de que essa dureza vai chegar, porque a questão aqui não é se a gente vai passar pelo vale da sombra da morte, mas é quando. Não há como vivermos sem passar por momentos desses vales. Então, quando passarmos por esses vales, eu não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Ele sabe que o mesmo Deus que me dá os pastos verdejantes e permite que eu passe por esse vale, ele não vai permitir que eu passe pelo vale sozinho. Ele sabe, o salmista sabe que ele não tem condições de passar pelo vale sozinho. Assim como ele sabe que você não tem condições de passar por esse vale sozinho. Assim como ele sabe que eu não tenho como passar por esse vale sozinho. Ninguém aguenta. A vida, ela é marcada por pastos verdejantes e por vales da sombra da morte. Mas quando por aqui passarmos, o Senhor estará conosco. E não precisamos ter medo. Não que nós não vamos sentir medo, não que nós não possamos sentir medo, porque é natural, somos humanos, somos limitados, mas o salmista está dizendo, se você conseguir, aguenta sem medo, porque o Senhor não vai te deixar sozinho. E aí, pensando nisso, isso me reportou lá num outro texto de Eclesiastes, capítulo 7, versos 10 e 14, que diz assim, primeiro ele diz assim, nunca pergunte por que os dias passados foram melhores que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Muitos de nós temos, às vezes, o mau hábito de falar isso, né?
Ah, os tempos passados que eram bons, antigamente que era bom, como era bom no passado. O autor de Eclesiastes está nos orientando a não fazermos esse tipo de colocação, a não fazermos esse tipo de questionamento, porque não há sabedoria nisso. O conselho que ele nos dá, ao invés de a gente ficar se lamentando, chorando, dizendo, ah, o passado que era bom, olha como antigamente era bom, ao invés de a gente ficar olhando para trás, o conselho que ele nos dá lá no verso 14 desse capítulo 7 de Eclesiastes é o seguinte: no dia da prosperidade, seja feliz. Aproveita tudo que você tiver que aproveitar. Quando tudo estiver bem, vai passear, gasta teu dinheiro, viaja, faz festa com os amigos, ri, se alegra, dá festa, aproveita. Mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este dia da adversidade como aquele dia da prosperidade, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. A nossa vida está nas mãos de Deus. Aí eu tenho que falar, o famoso jargão, o futuro a Deus pertence. E é verdade, meus irmãos. O próprio Jesus Cristo nos diz lá em Mateus, o que adianta a gente ficar ansioso? O que adianta a gente ficar lamentando? Quem de nós pode acrescentar 1 centímetro à nossa altura? A vida definitivamente não está em nossas mãos. Por mais que nós tenhamos alguma sensação de segurança, alguma sensação de controle, nada da nossa vida está em nossas mãos. Precisamos, no dia da adversidade, crer no Senhor, crer totalmente nele, de que o vale que estamos passando, é um lugar de passagem. Deus tem os seus propósitos quando nós passamos pelo vale da sombra da morte. A Bíblia nos fala isso diversas vezes, das mais diversas maneiras. O ouro, para ser refinado, ele tem que passar pelo fogo. E quando passamos pelo fogo, ali nós estamos exercitando a nossa fé, ali nós estamos colocando as nossas vidas em submissão a Ele. A graça do Senhor, ela se manifesta de maneira mais gloriosa, de maneira mais superabundante. Então precisamos crer no Senhor, de que o mesmo Deus que nos abençoa no dia da prosperidade, Ele continuará nos abençoando e nos sustentando no dia da adversidade. E aí conseguiremos passar pelo vale da sombra da morte com tranquilidade, porque o Senhor está conosco. O segundo antagonismo do texto, que eu quero colocar ainda no verso 2, quando ele diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Só que aí lá no verso 5, ele vai dizer: preparas uma mesa na presença dos meus adversários, na presença dos meus inimigos. Então o antagonismo aqui é entre tranquilidade das águas e os nossos adversários que geram conflitos. Tranquilidade versus conflitos. Muitos de nós já tivemos a experiência de sentarmos à beira de um riacho e ficarmos parados ali com um pé na água, sentindo a água fluir pela corrente daquele pequeno riacho, enquanto os passarinhos cantam ao nosso redor e aquela mata também acima de nós, não tão fechada, mas também fechada o suficiente para que o sol não esteja totalmente sobre nós e a gente desfruta ali daquela sombra. E ali também a gente fica parado, ouvindo o som daquelas águas correndo, batendo naquelas pedras. A gente respira aquele ar gostoso. Tudo isso está nesse contexto das águas tranquilas. Onde tem água, tem vida. A condição básica para a existência da vida é a água. Então, mais uma vez, o salmista está ressaltando aqui do quanto o Senhor é esse gerador de vida, é esse gerador do nosso repouso, é aquele que nos faz descansar, é em quem podemos simplesmente colocar tudo em suas mãos e repousar. Só que, mais uma vez, o salmista admite que, mesmo havendo essa tranquilidade, existem aquelas pessoas que querem nos fazer mal,
existem aquelas pessoas que nos perseguem, existem aquelas situações que muitas vezes nós não planejamos, que simplesmente vêm até nós para nos derrubar, para nos abater, para nos fazer mal, tirando a nossa tranquilidade. Só que a palavra que o salmista diz é o seguinte, que Deus vai pegar esses adversários, Deus vai pegar essas situações difíceis, e o que Deus vai fazer com tudo isso? Com essas pessoas que querem nos fazer mal e com essas situações que nos abatem. Deus vai simplesmente colocá-las diante de nós e vai fazer com que eles nos vejam prosperar. Enquanto eles ficam olhando para nós, rangendo seus dentes, querendo nos fazer mal, querendo nos destruir, o Senhor vai preparar um banquete para nós. O Senhor vai nos dar prosperidade, vai nos dar o sucesso que precisamos, não porque merecemos, não porque somos melhores do que qualquer pessoa, é sempre importante dizer isso, nós somos melhores do que ninguém, mas o Senhor conhece o coração dos justos, o Senhor honra aqueles que o honram, o Senhor, Ele contempla o coração daqueles que lhe são fiéis, contempla o coração daqueles que o buscam, e o Senhor nos protege. Aqueles que são do Senhor, o Senhor não abandona. Mais uma vez aqui o salmista mostrando que ele não vai impedir que passemos por essas situações. Mas essas situações, mais uma vez, elas vêm e servem para demonstrar a graça do Senhor sobre nossas vidas, servem para exaltar a pessoa de Deus em nós, como Ele mesmo diz. Tudo isso Ele vai nos guiar pelas veredas da justiça, não só porque nos ama, mas por amor a Ele mesmo, por amor do Seu nome, por amor da verdade que existe nele, porque Ele não é mentiroso. O Senhor cumpre as suas promessas sobre nós. Então, por amor ao seu nome, por amor a Ele mesmo, porque Ele não pode se contradizer, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia, o Senhor nos guarda, nos fará prosperar na frente daqueles que querem nos fazer mal, na frente daqueles que intentam contra nós, porque o Senhor nos ama. E aí, fechando essa breve reflexão, vem o verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A gente não pode esquecer de que o povo de Israel cria que ali no tabernáculo ainda não havia o templo, que ali no tabernáculo onde estava a Arca da Aliança, Deus estava presente ali fisicamente. Era como se ali fosse o local onde os pés de Deus estivessem repousados sobre a terra. Então essa expressão habitar na casa do Senhor significa por onde quer que eu vá, o Senhor estará ao meu lado. A bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Aonde eu for, é como se Deus ali morasse comigo. Ainda não era muito clara na mente das pessoas ali daquela época a ideia da onipresença de Deus. Isso era uma coisa que ainda estava sendo construída e que o povo de Israel só ia entender completamente lá no cativeiro babilônico. Então essa expressão, habitarei na casa do Senhor para todo sempre, é uma expressão muito forte, porque ele está dizendo ali que aonde eu estiver, Deus estará ali residindo junto comigo fisicamente. E essa bondade e essa misericórdia nunca me deixarão. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você hoje, baseado no Salmo 23 e Eclesiastes capítulo 7. Quando você viver situações de paz, de tranquilidade, em que você possa afirmar que você está nesse momento de deitar em pastos verdejantes, aproveite, curta, divirta-se, mas saiba que os momentos difíceis chegarão. Mas quando eles chegarem, o Senhor estará sempre ao seu lado, porque Ele é o nosso pastor. Ele cuida de nós, Ele nos defende, Ele tem prazer em nos ajudar. E aí podemos crer sim de que a sua bondade
e a sua misericórdia nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Que Deus te abençoe.